Bem, então, vai ficar um pouquinho, eu perdi aqui um pouco da luz aqui, tive uma panezinha aqui na iluminação, mas ainda dá, só ver se eu consigo voltar aqui. Vai ficar um pouquinho escuro aí, tá, pessoal? Mas ainda dá para dar sequência, tá? Vai ficar assim, oscilante, devido ao probleminha aqui da luz, tá bom? Mas nós vamos fazer, então, a sequência da leitura do Srimad Bhagavatam. Antes, porém, por favor, bebam água. O mantra que nós entoamos antes de fazer a explicação da escritura, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om é uma referência ao Senhor Supremo, ao Absoluto, né, a Deus. Né? Alguém pode argumentar da seguinte maneira: mas Devananda, esse Om é lá dos indianos, no nosso Deus é diferente. Mas não é assim. Quando você fala, por exemplo, onisciente, ou quando o padre na igreja, né, fala onipotente, onipresente, ou quando você fala domingo, a palavra domingo, se você reparar, ela tem o on dentro da composição dela, referindo-se ao dia do predominador, o on, o supremo, absoluto. Né? Ou quando se diz que você tem um dom, né? Quando esse título dom, né? Por exemplo, que significa que vem do predominador, né? Dom Casmurro, Dom Juan, Dom Pedro, que tem essa raiz aí, né? Do predominador, daquele que controla. Então, quando se diz que você tem um dom, significa que você tem uma Shakti, você tem uma potência divina, você tem uma graça do Senhor Supremo. Aí você tem um dom, aí você tem o Om. Então, o Om não é dos indianos, tá? O Om é nosso. O Om está em toda parte. O Om é o absoluto. Tá? O Om é o início da criação. É só para a gente entender que nós estamos fazendo uma revisão das nossas raízes espirituais. De onde é que vem a nossa espiritualidade? De onde é que vem a nossa religiosidade? Né? Se diz que há muitas religiões, mas a raiz dessas muitas religiões, né? Onde é que está a raiz dessas muitas religiões? A gente pode ver que numa árvore tem muitos galhos, tem muitas folhas, é verdade, mas onde é que está a raiz dessa árvore? Tem um local onde essa árvore se alimenta, onde é a raiz. Então, quando nós fazemos a interferência ou a inferência védica, nós estamos fazendo aí exatamente um retrocesso à raiz de onde nós praticamos a nossa espiritualidade, onde nós estamos, enfim, né, buscando a nossa, sabe, a nossa origem. Né? Muito bem. Agora, quando nós entoamos Om Namo, Na significa não, é um prefixo de negação, né? Não, né? O A também, quando nós falamos, né, aversão, esse prefixo, ele indica negação. Então, na, ou a, ou na, nesse caso, não, né? Maha, meu, né? Meu, não é meu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo. Namo, o Om significa Deus, Nama. Nada me pertence, tudo pertence ao Criador, ao Supremo. A minha inteligência é fruto da criação do Criador. Eu sou uma versão da criação do Criador. Então, esse primeiro mantra, Om Namo, admite que existe o Criador e todos nós somos versões diminutas desse Criador original. E tudo pertence a esse Criador original. Om Namo. Bhagavan. Bhagavan, que significa o proprietário supremo de tudo, controlador, senhor de tudo. Om Namo Bhagavate. Bhagavate ou Bhagavan são palavras, são sinônimos entre si, que significa o controlador absoluto. Vasudevaya.
Vasudevaya, que significa substância substancial divina, essência fundamental. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que significa, diante da substância substancial divina, da Shakti, da potência universal, criativa, eu admito que eu sou uma versão do universo, uma versão da criação, e a criação é uma produção do Criador. Eu admito publicamente, perante a todos aqueles que se interessam, que a minha posição diante da criação é que eu admito que há a existência do Criador e que eu sou uma versão diminuta do Criador. Então, é uma admissão pública da posição do teísta, né, que se coloca como um pesquisador do absoluto na posição de quem admite que o Criador é uma realidade possível. Então, um mantra simples, mas profundo ao mesmo tempo, né? É igual ao oceano. Oceano, nós olhamos para o oceano, a simplicidade do oceano é, assim, constrangedora. H2O, basicamente, que significa, né, hidrogênio, oxigênio. Uma combinação de hidrogênio e oxigênio, só isso, a fórmula do oceano. H2O, água. Né? Adição de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza. Né? Então, H2O, olha que coisa absurdamente simples. Moléculas de hidrogênio com oxigênio, que formam a substância líquida infinita, não infinita, mas imensa, imensurável, gigantesca do oceano. É super simples, né? H2O. Entretanto, quando você entra nessa simplicidade, a profundidade, a variedade é estarrecedora. Assim é o Supremo, Criador. Ele é simples na sua compreensão. Criador. Quando você entra nessa dimensão simplificada, Satchidananda, que é a eternidade, conhecimento e bem-aventurança, é uma combinação bem simples. Sat, Chit, Ananda. São três substânciazinhas que formam a essência fundamental, Vasudeva, o Criador. Sat, Chit, Ananda. Três substâncias simples. Sat, existência, ok? A existência é um fenômeno visível, ou seja, experienciável. Nós sabemos que há existência porque, devido ao fato de existirmos, estarmos conscientes da existência, nós, assim, ponderamos sobre a existência. Então, há existência, o ato de existir chama-se Sat. Sat. Agora, Chit significa a capacidade que nós temos de compreender que a existência está acontecendo. Então, ou seja, nós estamos conscientes de que nós existimos. Isso chama-se Chit. E a partir de Chit, nós temos a potência do poder. Porque uma vez que você está consciente, aquele que está mais consciente tem mais poder. Por exemplo, o ser humano na Terra, ele é o ser que tem mais consciência da existência. Nenhum outro ser, nenhuma outra espécie na Terra tem mais consciência da sua própria existência que a raça humana, a forma humana. Então, aquele que tem mais consciência também tem mais poder. E por conta disso, ele muda a natureza, ele define a natureza, ele controla, assim, entre aspas, né, através do poder, a natureza e define o destino das outras raças também. Porque os seres humanos, devido à interferência no domínio do controle da natureza, colocaram outras raças em extinção por conta disso. Então, quem tem mais consciência também tem mais poder de decisão, ok? Por isso que aqueles que têm consciência divina, ou consciência sagrada, ou consciência do Criador, também podem decidir entre estarem na transcendência, na companhia do Criador, ou na dimensão onde há a perfeição da existência, ou permanecerem renascendo como seres humanos. Existe uma dimensão aí em que você pode decidir tomar essa decisão, ao passo que aqueles que não estão conscientes do Criador, conscientes da dimensão ou do direito que a alma tem de habitar na habitação do Criador, por não ter essa consciência, não tem também esse poder de decisão. Então, ela fará aquilo que ela for chamada a fazer, ou seja, renascer entre humanos. Ela ficará presa ao samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Então, ela não tem opção de não renascer no samsara. Ela deverá renascer no samsara por falta de poder, ou seja,
como consequência da falta de conhecimento ou falta de consciência do Supremo. Então, a ausência da consciência do Supremo também limita o ser em termos da decisão final que ela poderá tomar acerca do seu próprio destino. Aquele que não tem consciência não pode decidir acerca do próprio destino. Assim como, por exemplo, os animais, por não terem consciência, assim, amplificada, também não podem decidir acerca de seus próprios destinos. O destino deles estão nas mãos dos humanos. Os humanos, os humanos definem o destino das outras espécies de acordo com o seu poder e inteligência. E por inteligência ele acaba não destruindo todas por conta de que ele sabe que o efeito colateral para si também é destrutivo. Não é um equilíbrio de poder baseado nas consequências aí, tá? Então, Sat, Chit, existência e estar consciente de que se existe. Ananda, que significa o prazer de existir. Nós já havíamos comentado anteriormente, em algumas ocasiões, que somente existir ou estar consciente da existência não é o suficiente. Porque tem pessoas que existem, sabem que existem, não estão satisfeitas com a sua própria existência e se autodestroem lentamente ou rapidamente, né? As pessoas entram em estados melancólicos, depressivos, em relação à insatisfação ou à falta de ananda, de substância de prazer, de existir, eventualmente cometem suicídios, destruindo o próprio corpo, ou então vão aos poucos se autodestruindo através de hábitos destrutivos como o consumo de drogas, o consumo excessivo de álcool, o consumo de tabaco, ou, enfim, algum tipo de substância que vai gradualmente assim, destruindo essa pessoa. Então, é um suicídio lento, mas é um envenenamento, né? As substâncias tóxicas são venenos. Então, a pessoa vai se envenenando gradualmente, aos poucos, e isso em si, né, reflete, de certa forma, a angústia, que é assim, o sofrimento da existência. E as substâncias tóxicas substituiriam essa ausência de prazer para que a pessoa possa suportar assim, o peso de existir e viver o princípio da existência. Então, não basta apenas existir, estar consciente da própria existência, mas também é necessário que a pessoa descubra Ananda, ou prazer no ato de existir. E o estado Ananda é um efeito que a pessoa só consegue realmente quando a alma o Ananda é o prazer da alma, vem da alma. O efeito Ananda não são características dos objetos. O estado Ananda é uma substância que emite da alma. A alma produz Ananda. E Ananda significa bem-aventurança, felicidade, satisfação, nutrição, prazer de existir. Ananda, que significa bem-aventurança, felicidade, sublime e suprema. Então, para que o ser experimente Ananda, ela tem que estar desperta enquanto alma, tá? Nós temos muitas formas de experimentar Ananda através dos objetos, com hobbies, com exercícios físicos, com atividades filantrópicas, mas sempre se exige, de certa maneira, para se alcançar esse Ananda, alguma disciplina. Por exemplo, né, os pais, eles experimentam um Ananda na criação dos filhos, mas para isso eles têm que ser muito disciplinados e cuidadosos, vigilantes o tempo todo. Então eles são super disciplinados, eles são hiperfocados naquele ponto. E por estarem ocupados, disciplinados naquele ponto para que as coisas funcionem adequadamente, eles experimentam Ananda, felicidade proveniente da criação de seus filhos. Então, se a gente observar o estado Ananda, em todas as funções, um jogador de futebol, ele experimenta Ananda, felicidade, satisfação plena de ser, quando ele faz um gol, quando ele vence, mas para ele conseguir esse feito, ele precisa treinar muito, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser dedicado. Então, a gente observa que o estado Ananda é consequência de uma disciplina prévia, não é simplesmente
algo que vem aleatoriamente como consequência de uma negligência, não, requer uma disciplina. E o estado Ananda da alma requer uma disciplina de alma. Então, aqueles que querem experimentar o Ananda máximo, o estado Ananda que nós experimentamos nos objetos ou nas relações que se dissolvem com o tempo, é um Ananda que está condicionado àqueles objetos ou relações. Mas o estado Ananda da alma, que é a perfeição do ato de existir enquanto alma, aí sim, nós já, olhando aqui na hora aqui para não perder o ritmo, aí sim, nós já precisamos de um contato, de um exercício de alma em si. Por isso que o sadhana, a palavra sadhana vem de sat, dhana, que significa prosperidade, sadhana significa aqueles que existem prosperamente, ou aqueles que estão destinados a uma existência próspera, plena de Ananda. Então, sadhana significa a disciplina que te levará à prosperidade da existência, ou seja, o estado Ananda. Então, nesse simples mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ele é simples, mas ele é profundo. Assim como Deus, ele é simples, mas ele é profundo. Assim como nós somos simples, somos almas, mas a profundidade da nossa existência é uma profundidade infinita. Agora, nós temos que entrar nessa profundidade para justificar a experiência máxima, a experiência suprema do estado Ananda, que é o estado da alma, a experiência da satisfação de existir enquanto almas, ter prazer de existir enquanto almas, livres dos aprisionamentos da ignorância que nos mantém limitados na nossa decisão. Então, todo o nosso exercício intelectual, espiritual, tem uma função, que é nos motivar como seres, como almas, a pensar sinceramente ou a pensar seriamente na nossa transição enquanto seres humanos para seres divinos e habitar no ambiente adequado para a alma que deseja Ananda. A alma, por ser Ananda, o que predomina na alma é Ananda, em última instância. Existir é um fato que não há necessidade de você ficar mensurando isso constantemente, a não ser na fase preliminar, em que você tem que tomar consciência da existência. Aí fala-se muito do estado de existir, ser ou não ser, eu existo, o princípio da existência, tudo isso é um exercício intelectual inicial, para iniciantes. Uma vez que já está estabelecido conscientemente esse fato, então, a próxima etapa é te conhecer o motivo de existir. Para que existimos, né? Como tem a música lá da nossa querida Elba Ramalho, né? Foi feita pelo Caetano Veloso, né? Mas é uma música que foi cantada por ela. Existimos, aqui será que isso destina? Quer dizer, parece que realmente as pessoas, quando chegam num ponto em conjecturar o sentido da existência, elas estão entrando na parte do chit, que significa usar o poder de consciência para entender o sentido da existência. Aí entra todas as probabilidades e possibilidades da explicação do sentido da existência. Alguns vão definir o sentido da existência partindo do princípio da não existência do Criador, ou seja, eliminam esse fator da equação, então eles partem do princípio de que não há Deus e que a criação ou a existência é um fenômeno aleatório, inexplicável, porém estudável. Então eles passam a maior parte do tempo estudando a natureza da criação, sem necessariamente admitir um início para ela. Então, para esse princípio, não há necessidade de apresentar a probabilidade de um criador. Então, esses são chamados ateístas, ou seja, aqueles que negam a existência do Criador. É um caminho que alguns adotam. O outro é o caminho que nós adotamos, que é o caminho que nós admitimos dentro da equação a probabilidade de que haja um princípio criador, a qual nós denominamos, para a nossa linguagem aqui, Deus, né? Que é uma linguagem adquirida dos gregos. Os gregos tinham
Zeus, né? O Deus supremo dos gregos era Zeus, né? Quando os romanos dominaram os gregos, aprenderam o conceito, e quando os primeiros cristãos ensinaram o conceito do Supremo para os romanos, então eles anexaram isso ao termo Zeus, ou Deus, e nós adquirimos o hábito de chamar o Criador de Deus, que é uma derivação de Zeus, o deus grego supremo da mitologia grega. Então a gente tem essa referência aí. Porém, dentro dos termos sânscritos, o termo para Deus, no caso, é Bhagavan, o Criador Supremo, o Senhor Absoluto, Bhagavan. Então, mas tudo bem, o fato de ser uma derivação de Zeus não impede que o sentido do desejo, de intenção, seja efetivo. O que nós queremos é direcionar a ideia de um ser máximo, de um ser supremo. E aí o termo Deus é equivalente a isso daí. Muito embora tenha vindo de Zeus, ele seja funcional para definir o ser Criador Supremo. Ele não está se referindo necessariamente a Zeus, mas a Deus, que é, talvez, com certeza, acima de Zeus, porque o Zeus também já meio que se aposentou, né? Agora, Deus permanece permanente. Então, esse é o princípio consciente que nós estamos aplicando aqui, tá? Então, como vocês fazem os gotas védicas, sempre que vocês forem fazer os gotas védicas, é muito importante que vocês façam esse mantrinha antes de falar os mantras, antes de fazer a leitura dos gotas védicas. Porque quando você fala esse mantra é simples, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, esses 3 mantrinhas, 3, corpo, você estabelece o corpo na conexão com o Criador. Mente, você estabelece a mente na conexão com o Criador. Alma, você estabelece a alma na conexão com o Criador. Então, você oferece absolutamente tudo para o princípio criador. Então, você se liga à fonte original. E, por conta disso, é que você, então, recebe aí o fluxo de bem-aventurança que vem desse princípio que é a fonte criadora. Tá? Assim como uma folha na árvore, estando ligada à árvore, recebe alimentos retirados da raiz, então a folhinha lá na copa da árvore está ligada à raiz da árvore, porque ela se alimenta a partir da raiz. Então nós, como somos folhas da árvore, que é o princípio o criador, quando nos ligamos conscientemente a essa árvore, quando nós tomamos consciência de que nós somos ligadas a essa árvore, nós nos nutrimos com mais intensidade, e isso produz aquilo que nós buscamos na experiência transcendental, mística, espiritual, que é o Ananda, ou a satisfação de existir. Ok? Muito bem. Então, agora são 7h15. Nós vamos pausar aqui. Eu não entrei, não fiz a leitura do verso em si, mas essa informação é muito importante para todos aqueles que ouviram aqui na sala e para aqueles que no futuro poderão ouvir ainda, justamente porque isso vai te dar, assim, a oportunidade de compreender bem quais são as nossas interações aqui. Nós somos, a nossa motivação, embora seja inicialmente na sala dos mantras, os tratamentos dos nossos karmas, mas nós aproveitamos essa egrégora, esses momentos em que nós estamos juntos, para cultivar conhecimento espiritual para que não haja mais karmas. Porque tratar o karma não significa que você não vai fazer mais karmas. Aí você tem que voltar o ano que vem, ou na vida que vem, para tratar o karma. Aí trata o karma, beleza. Aí tem que voltar na próxima vida de novo, para tratar o karma. Quer dizer, isso vai parar quando? Sabe quando para? Quando você toma conhecimento. Então, cultivar conhecimento faz parte do processo do tratamento definitivo, onde você não produzirá mais karmas, onde você se libertará plenamente do samsara e, portanto, se libertará plenamente de todos os karmas, do passado, do presente e do futuro,
que não acontecerão. Tá bem? Muito bem, então é isso. Obrigado. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, eleva-me, envolve-me, liberta-me, protege-me. Hare Krishna, Hare